Que é o Monilson, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Nós somos do Ministério de Jassanã. Estamos aqui em Atibaia, localizados no Jardim Imperial. Estou debaixo da liderança do pastor Moisés Souza e a superintendente da Escola Dominical, a irmã Graça. E nesta manhã quero convidar você a estar meditando na Palavra de Deus com a gente e participar juntamente conosco da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa Escola Bíblica acontece sempre aos domingos, na parte da manhã, no primeiro horário, na primeira parte da manhã, melhor dizendo. E em toda a Escola Bíblica nós temos uma porção da Palavra de Deus para nossa edificação e enlevo da nossa alma. Então você é um convidado especial para participar da gente com esse estudo, em nome de Jesus. Como de costume, vou esperar alguns irmãos dar um joinha, mandar uma sinalização, dizendo aí que a transmissão está sendo bem feita, né? Nós moramos num bairro de chácara, nós estamos situados aqui no Chácaras Brasil, e aqui a internet só tem uma provedora e a transmissão eu vou fazer de tudo para que possa estar atualizando rápido, amém? Graça, a paz do Senhor, Deus abençoe. Rômulo, meu companheiro, um abraço. Pastor Moisés, Mano Cineia, meu pastor, paz do Senhor Jesus. Quem mais está aqui? Rosenildo, a paz do Senhor Jesus. Estou vendo o rostinho de alguém, não estou reconhecendo. É a Brenda, será? Se for a Brenda, a paz do Senhor, Brenda. Deus abençoe. Esperar mais alguns irmãos entrar. Mãe Cida, paz do Senhor. Já estou aí para almoçar, viu? Eu e a turma toda aqui. Já estamos aí para almoçar. Ô Glória. Alguém mandando joinha. Queridos, vou tentar cumprimentar os irmãos agora no começo da lição. Durante a lição eu não consigo cumprimentar, me perdoa, me perco todo. Então no começo da lição ou no término da lição faço respondo algum comentário ou cumprimento os irmãos, amém? Em nome de Jesus, vai perdoando Monilson. Monilson é das antigas. Eu sou do tempo da máquina de escrever, queridos. Sou do tempo do orelhão. E eu tenho alguma dificuldade com esses aparatos tecnológicos modernos. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor nosso Deus para começar nossa aula, amém? Em nome de Jesus, convido você a interromper sua atividade por apenas 1 minuto ou 2, enquanto vamos fazer uma oração e vamos adentrar na sala do trono do Pai para recebermos dele alimento para nossa alma, amém? Pai querido, em nome de teu Filho Jesus Cristo, nos colocamos novamente diante de ti e do mesmo modo que eu já pedi para o Senhor na parte da manhã, hoje cedinho, eu volto a te pedir. Fala conosco com a tua palavra. Nos envia uma boa palavra da parte do Senhor, e toda palavra que o Senhor nos disser, ela é boa. Toda a Sagrada Escritura é inspirada pelo Senhor, papai. E toda a Sagrada Escritura é proveitosa para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa orientação, para a nossa instrução, a Bíblia toda. Mas, ó Senhor, pedimos uma porção especial à nossa alma, ao nosso espírito nessa parte da manhã. A todos que acompanharem, Senhor, essa escola bíblica deste domingo, Senhor. Venha pela tua misericórdia e bondade falar aos corações no profundo de cada um, Senhor. Ó meu Deus querido, fala conosco naquilo que nós queremos escutar. Fala conosco aquilo que o Senhor quer dizer, aquilo que o Senhor quer nos orientar, instruir, corrigir, edificar nossa alma, Pai. Jesus, amigo do caminho de Emaús, faz arder nosso coração enquanto estivermos meditando nesta palavra que é santa. Ó Cristo ressurreto, nos explique, Senhor, o que de ti está escrito, Senhor, na Sagrada Escritura. Vem o Senhor, querido Espírito Santo, nos conduzir no edifício da verdade que é a Bíblia, e ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, nosso Senhor, ao nosso entendimento ser proveitoso na tua presença santa. Muito obrigado, querido Deus. Em nome de Jesus te damos graças. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Joelma, paz do Senhor Jesus. Kátia, Deus abençoe.
A paz do Senhor Jesus. Abner, paz do Senhor, meu querido, Deus abençoe. A Brenda, Brenda, paz do Senhor, minha filha, Deus abençoe. Amém, acho que cumprimentei a maioria dos irmãos. Por gentileza, abra comigo sua Bíblia, se você tiver o livro impresso, ou acesse pelo seu celular, pelo seu tablet ou pelo seu computador, em Marcos, no capítulo 7. Nós viemos uma série de lições a respeito dos milagres de Jesus, acabamos essa série e começamos uma série nova. Nós vamos estudar agora sobre os discursos e os ensinos de Jesus Cristo aí relatado nos evangelhos. Então abra comigo em Marcos, no capítulo 7, alguns poucos versículos. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, eu tenho falado no meu, de uma maneira muito... Marcos, no capítulo 7. Você encontrou? Vamos ler então. Marcos, capítulo 7, versículos 1 ao 9. Pulamos e vamos do 13 até o 23. Marcos 7, 1 ao 9 e depois 13 até o 23. Acompanha comigo, por gentileza, a leitura. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Versículo 13 agora. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas outras coisas fazeis semelhantes a estas. E, chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós, todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando pura todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém? Aleluia. O tema de ensino de Jesus de hoje é a respeito da pureza do coração. Aqui em Marcos 7, os fariseus confrontavam Jesus e acusavam Jesus e seus discípulos de não praticarem a tradição dos antigos. Os fariseus queriam que a tradição dos antigos que eles tinham recebido já há tantos e tantos anos fosse igual às escrituras, fosse em pé de igualdade com as escrituras, tivesse a mesma força ou a mesma importância que as sagradas escrituras. E não é assim. Por exemplo, a lei mandava de cerimonial para os sacerdotes. Está lá em Levíticos, no capítulo 22, em alguns versículos. Versículos 6 e 7 vai falar mais sobre isso. Mas os fariseus queriam que todos os judeus seguissem à risca
esse cerimonial de ficar lavando as mãos. Os fariseus mandavam o povo judeu fazer esses cerimoniais de lavagens, mas isso era apenas um ensino rabínico, ou seja, era dos rabinos que desde um tempo antigo vinha passando de geração em geração. Mas não era mandamento bíblico, não era. Os fariseus naquele tempo de Jesus estavam obcecados pela tradição e pelo ritual. Eles praticavam uma religião só de modo externo e davam muita importância para a aparência e negligenciava por completo a essência da religião. Os escribas e os fariseus dessa época eles se preocupavam em manter a tradição dos anciões, a preocupação dela. Eles chegaram ao ponto de se preocupar mais do que zelar pelo cumprimento da palavra de Deus, do cumprimento da essência da palavra de Deus, melhor dizendo. Tem um estudioso da Bíblia chamado William Hendrickson. E o William Hendrickson, ele foi citado até pelo pastor Hernando Dias Lopes. Ele disse que os fariseus eram culpados de colocar a mera tradição humana acima do mandamento divino. Uma regra feita pelo homem acima do mandamento feito pelo próprio Deus. O pastor Hernando Dias Lopes citou isso num dos livros dele, citando esse estudioso William Hendrickson. Essa era a culpa dos fariseus. Fazer com que a tradição humana fosse maior do que o mandamento divino. Fosse observado em primeiro lugar do que o mandamento divino, para a nossa melhor compreensão, melhor colocar dessa maneira. Os fariseus praticavam atos e alguns rituais religiosos não para agradar a Deus, mas serem louvados pelos homens, para serem admirados pelos homens, para receber aplausos dos homens, para receber holofotes dos homens da terra. Por isso que eles queriam observar alguns mandamentos. Por exemplo, dar esmola. Dar esmola é uma mandamento. Só que os fariseus só faziam isso para receber admiração. Capítulo 6, versículo 2, depois você lê na sua casa. Eles oravam nas sinagogas. Orar na sinagoga é uma instrução bíblica? Claro que é. Orar na sua igreja, na sinagoga, na sua casa. Mas os fariseus oravam em público, em pé, nas praças, nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Mateus capítulo 6, versículo 5, fala sobre isso. Jejuar. Jejuar é uma instrução bíblica? Sim. Jejuar é uma instrução bíblica. Mas os fariseus jejuavam somente para os outros ficarem impressionados com o jejum deles. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 16. Que Jesus fala assim: quando vocês jejuarem, não seja como os fariseus, mas vai lá, lava o rosto, coloca uma roupa boa e não fala para ninguém que está jejuando, e assim por diante. Dar dízimos. Dar dízimo é uma instrução bíblica? Sim. É atual para o Novo Testamento? Sim. Mas dar dízimos, os fariseus davam dízimo de temperos, de cominho, de coentro, de salsa, mas eles erravam naquilo que era mais importante da lei. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Outro exemplo, limpar o copo e prato. É uma instrução bíblica? Sim. E até mesmo higiênico, né? Limpar o copo e o prato. Mas eles limpavam somente por fora, ou seja, somente com lavar. E Jesus lá em Mateus capítulo 23, versículo 25, diz que eles tinham que limpar o prato por dentro. E qual é a interpretação disso? Limpar o prato por dentro, limpar o copo por dentro. É você dar comida para quem tem fome, é você dar água para quem tem sede, é você ajudar o mais pobre da terra. E isso os fariseus não faziam. Queria somente ter um copo limpo, um prato limpo em cima da sua mesa, guardado, lavado 7 vezes, mas tiraram a comida e levar para um pobre, para um mendigo ou para uma pessoa necessitada, eles não faziam. Então o erro dos fariseus é praticar errado uma orientação certa. Todas as orientações de Deus foram certas: jejuar, dar esmola, orar, dar dízimo, mas eles faziam de modo errado, para aparência, não para essência. Os fariseus tentavam pegar Jesus em algumas questões complicadas. Eles faziam perguntas capciosas para Jesus, perguntas difíceis, mas não para aprender uma verdadeira sabedoria, para buscar a resposta de verdade, não. Eles faziam essas perguntas para Jesus não para descobrir como praticar de verdade a lei de Deus de modo algum. Eles faziam essas perguntas para Jesus para pegar Jesus em algum erro e assim ter um motivo para acusar Jesus e mandar, mas não para cumprir a lei.
mas para usar para os seus artifícios dos seus interesses próprios. Então isso que estava errado. Por isso, e foi por essa razão que Jesus chamou os fariseus de uma palavra muito dura. Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 27. Mateus 23, 27. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Sepulcro é cova, sepulcro é lugar onde enterra defunto. Sepulcro é um buraco com um caixão dentro. Na nossa cultura é isso, sepulcro. Então o que Jesus quis dizer que os fariseus eram? Por fora, branco da cor do cal, mas por dentro, carniça fedendo mal. Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiados, túmulos pintados de branco. Era isso que Jesus chamou os fariseus. Mas a tônica aqui de Marcos capítulo 7, em Marcos capítulo 7, a tônica é a respeito de pureza. E a pergunta é: o que torna o homem puro aos olhos de Deus? E o tema dessa lição também fala sobre isso. O tema da lição é assim: a verdadeira pureza tem a ver com o coração. Esse é o tema da nossa lição. A verdadeira pureza tem a ver com o coração. Mas o que torna o coração do homem puro perante Deus? Ao decorrer da lição, nós vamos entender melhor o que torna o coração do homem puro diante de Deus. Amém? Em primeiro lugar, nós temos que entender o que não torna o coração impuro. E é o primeiro tópico da nossa lição. Quebrar tradição não torna o coração impuro. Eu quero abrir uma janelinha. Os irmãos que são da nossa igreja já sabem que eu costumo fazer isso até mesmo nas pregações. Vamos abrir uma janelinha? Amém? Vamos abrir uma janelinha? Queridos, você que é evangélico, nós temos algumas santas tradições evangélicas. As tradições são boas, só que não tem peso de lei. As tradições são boas, e tradições boas têm que ser mantidas mesmo. Mas elas não, se quebrar a tradição, você não está pecando. É tradição. Por exemplo, nós temos a tradição de orar de olhos fechados. É a nossa tradição. E uma vez um pastor amigo meu, quando foi pregar, ele foi orar de olho aberto, olhando para a congregação enquanto estava orando. E o irmãozinho veio falar comigo: nossa, que pastor esquisito, ele ora de olho aberto. Eu falei para ele: em primeiro lugar, querido, se você viu que estava de olho aberto, você também estava de olho aberto. Então é o sujo falando mal lavado. Em vez de você orar, você também estava de olho aberto. Em segundo lugar, nenhum lugar da Bíblia está escrito que a gente tem que fechar os olhos para orar. Porém, a nossa santa tradição evangélica nos diz que nós devemos fechar os olhos para orar. E eu mesmo convido os irmãos para fechar os olhos, até para ter uma concentração maior para a oração. Mas orar de olho aberto não é pecado. É uma santa tradição evangélica. Amém? Agora você tira em vez de você colocar orar de olho aberto, coloca outra coisa que você entende que é uma tradição evangélica, mas que não é mandamento de Deus. E você vai entender aonde que eu quis chegar com essa ilustração. Primeiro, quebrar tradição não torna o coração impuro. A verdadeira pureza tem a ver com o coração. E nesse caso de Marcos capítulo 7, não com o estômago. Amém? Nós já vimos aqui no comecinho da lição, na introdução, que nos dias de Jesus as tradições dos anciões havia ofuscado e tentado suplantar a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Os fariseus da época, os escribas da época, os saduceus da época colocavam a tradição humana, o ensino humano, em privilégio da palavra de Deus. Zelava mais pelo costume humano da terra do que pela palavra dos céus. A tradição do ancião, e o que era essa tradição do ancião? Era um ensino oral. Era um ensino oral extra-bíblico, né? Eles foram reunidos, esse ensino oral. Quando começou? Começou no tempo do cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, que aconteceu mais ou menos 600 a 500 anos antes de Cristo, os rabi, ou os professores da época, começaram a fazer tradições orais a respeito da interpretação da lei. Essa tradição oral, ela foi reunida e escrita
na Mishnah e no Talmud, e faz parte de uma coleção da tradição judaica que posteriormente foi escrita. Essa tradição oral chegou o momento que foi escrita. E a cada interpretação de um rabino conhecido, como exemplo, como Heliel, acrescentava-se páginas e páginas e páginas a respeito disso, né? O povo judeu ele começou a errar. O povo judeu, o que ele estava fazendo? Nossos amigos judeus, no tempo de Jesus, eles começaram a medir a sua condição espiritual conforme a tradição oral, a interpretação escrita. Aos requisitos tradicionais, aos rituais, aos cerimoniais. E mediam a espiritualidade deles se estavam observando ou não isto. E deixando à parte a lei de Deus. A lei de Deus. E eu vou pedir permissão para os irmãos para abrir uma outra janelinha. Há algum tempo atrás eu fiquei horrorizado. Uma certa igreja evangélica tinha um cartão de membro da igreja. E atrás do cartão de membro da igreja tinha um seguinte quadro. Estava escrito assim: vim na igreja todo dia. Aí estava assim: ótimo, você é crente. Eu vim na igreja 3 vezes por semana. Você é crente, mas precisa melhorar. Vim na igreja somente uma vez no domingo. Você está quase desviado. Eu vim na igreja quando eu posso. Está completamente desviado e seu lugar não é o céu, não. Eles mediam a qualidade da fé da pessoa. Eles mediam a condição espiritual da pessoa pela quantidade de vezes que ia para a igreja ao decorrer da semana. Isso entristeceu muito meu coração. Nós entendemos o quê? Que mede a nossa condição espiritual? É o nosso amor sincero a Deus. É a nossa humilde obediência aos mandamentos da palavra de Deus. Aquilo que é mandamento da palavra de Deus. É isso que vai medir a sua condição espiritual. Se você está obedecendo o mandamento de Deus, se você está com quantidade, se você puder, vá a todos os cultos, irmão, irmã. Você não vai perder nada com isso. Mas por gentileza, Deus não trabalha com cartão de ponto. Não troque uma atividade religiosa pela da presença de Deus. Não troque uma frequência de entrar na igreja por uma frequência de entrar na presença de Deus. Que para a tristeza do meu coração, nem todos que entram na igreja entram na presença de Deus. A grande verdade é essa, queridos. Nós entendemos então, pelo ensino de Jesus, que a tradição dos homens não tem equivalência, não pode ser equiparado, não pode ser nem comparado com a palavra de Deus. E muito mais ser buscado em primeiro lugar do que a palavra de Deus. Não. A tradição dos homens é uma coisa, a palavra de Deus é outra coisa. Portanto, diante desse ensino de Jesus, de Marcos capítulo 7, quebrar a tradição, ainda que sejam santas tradições evangélicas, não deixa o homem puro diante de Deus, de modo algum. E Jesus, aqui em Marcos 7, nos orienta o que é que torna o coração do homem puro diante de Deus. Vamos ver? É o segundo tópico da lição. O fruto da carne é o que torna o coração impuro. Quando eu falo fruto da carne, são as obras da carne que os irmãos já conhecem em Gálatas. Mas aqui em Marcos capítulo 7, está escrito de uma outra maneira. Mas fala a respeito das obras da carne. Fala a respeito do fruto da carne. Em contraposição ao fruto do Espírito, que é gerado em nós através de uma comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, e o Espírito Santo atua no nosso coração. Em contraposição a isso, existe o fruto da carne, as obras da carne. O que é isso, irmão Nilson? É aquilo que você mesmo, naturalmente, na sua vida, se você estiver distante de Deus, fora da comunhão de Deus, brota em você, da sua natureza caída, recebida através de Adão e Eva. Nós chamamos isso de natureza adâmica. Você recebeu isso, né? Salmo capítulo 51, o salmista Davi disse da seguinte maneira: em iniquidade fui formado, e em pecado eu fui concebido. Então nós todos os seres humanos que nascem,
eles são propensos ao pecado desde que são pequenininhos, desde que nascem, na verdade é essa. Consciência do pecado vai ter depois, quando passa a fase da infância. Consciência do pecado, mas pecados, todos os seres humanos nascem pecadores. Por isso que Romanos capítulo 3, versículo 6 e versículo 23, diz assim: todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não tem, queridos. Todos nós somos pecadores. Amém? Então o fruto da carne é o que torna o coração do homem impuro. Os grandes males, eles procedem do coração, não vêm do ambiente externo. Erich Fromm e também um outro filósofo diz que o homem é subproduto do meio. E eu não concordo com isso. Nós não somos resultado daquilo que o meio nos obrigou a ser. O meio que eu falo é a família que você nasceu, o bairro que você cresceu, a escola que você frequentou, os amigos que você teve na sua infância. Não, pode influenciar, sim, mas determinar quem você é, não. O homem não é produto do meio, não é produto do meio. E esses filósofos dizem que o homem é inculpável porque o homem ele é resultado daquilo que ele teve na sua infância, na sua primeira fase de adolescência. E, portanto, se ele está errado, a culpa é da sociedade, não é culpa dele mesmo. Esses filósofos estão errados. Estão errados. Porque desde que nós nascemos, temos algo no nosso coração que é ruim, queridos. Nós não somos bons por natureza, não. A natureza nossa é caída. Por isso que precisamos nascer de novo para entrar no céu. Por isso que precisamos ter um encontro com Deus, para mudar a nossa vida, independente de qual a sua idade, independente de qual a sua profissão de fé religiosa. Você precisa nascer de novo. Vamos ver isso com mais detalhe ao decorrer da lição. Marcos aqui cita 12 pecados, dependendo da versão da sua Bíblia é 11, dependendo da versão da sua Bíblia é 12, algumas versões chegam a dizer até 10. Mas falam a respeito de 10 pecados que brotam do coração do homem. 6 deles falam a respeito das más ações. E outros 6 falam a respeito da tudo isso vai falar que realmente é aquilo que contamina o homem. Olha só o versículo 21 de Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 21. Mantenha sua Bíblia aberta e nos acompanhe, por favor. Primeira coisa que contamina o coração do homem: prostituição. O que é prostituição? É o pecado sexual em geral. Mas aqui, notadamente em Marcos capítulo 7, é o comportamento sexual que não é conforme a vontade de Deus. Seja, por exemplo, a fornicação, no caso dos solteiros, seja o adultério, no caso dos casados, seja o homossexualismo, no caso de pessoas do mesmo sexo. Pessoas que cometem esses pecados estão impuras diante de Deus, precisam se consertar diante de Deus. Versículo 21 ainda, os furtos. Na língua grega, a língua grega, Marcos utilizou um grego chamado koiné, um grego popular, um grego utilizado por comerciantes, soldados, por gente comum, povo comum da época, para escrever o Evangelho de Marcos. E furtos na língua grega tem 2 palavras, é kleptos e lestes. Vou dar um exemplo dessas 2 palavras, para entender melhor. Lestes, por exemplo, é o bandoleiro, é o assaltante, aquele que furta mediante ameaça, ao qual no Brasil nós chamamos de roubo isso. Barrabás, por exemplo, em João capítulo 18, versículo 40, diz que ele era um lestes. Cleptes, de onde vem a palavra cleptomaníaco, ou seja, aquele que tem o desvio de comportamento para roubo, cleptes é traduzido como ladrão. João capítulo 12, versículo 6, fala que Judas era cleptes, era ladrão, e metia a mão na bolsa onde guardava o dinheiro do grupo apostólico. O furto e o roubo é a apropriação daquilo que não te pertence. É a posse intencional daquilo que pertence a outra pessoa. Seja ele homem, ou seja ele Deus. Malaquias. Em quem vocês estão te roubando Deus? E Deus responde: dízimos e ofertas. Pertence a mim.
Estão se apropriando daquilo que é meu. Portanto, é roubo. Se você se apropriar de alguma coisa que não é sua, querido, é roubo, é furto. Você está impuro diante de Deus. E você precisa se consertar diante de Deus. Versículo 21 ainda, homicídios. Homicídio, acho que nem precisa explicar em detalhes. É tirar a vida de outro ser humano. Mas Jesus vai além disso. Jesus fala, se você odiar uma outra pessoa com muita intensidade, diante de Deus você está tão impuro quanto uma pessoa que tirou a vida de outra pessoa. Homicídio. Então, homicídio é o pecado tanto do assassinato quanto do ódio. Você sentir tanto ódio da pessoa. Queridos, e vamos falar meio rasgado? Às vezes vem esse ódio no nosso coração, sim. Quando você vê algumas notícias nos jornais, por exemplo, de políticos que roubaram todo o dinheiro que era destinado para merenda das crianças pobres, pessoas desprovidas de recursos, e as criancinhas pobres foram para a escola e ficaram sem comida porque político roubou. Não dá um ódio, não dá vontade de pegar um caboclo desse aí pelo pescoço e esganar? Fala a verdade comigo. Isso nos torna impuros diante de Deus. Temos que pedir perdão. Temos que nos consertar com Deus. Quando você vê notícias em que uma moça, no vigor de seus 30 e poucos anos, começa a espancar sua mãe de 70 anos de idade, quebrando os dentes da pobre velhinha, como aconteceu no interior de São Paulo, não sobe um negócio esquisito no seu coração? No meu sobe, querido. Precisamos nos consertar com Deus. Que dá vontade de pegar uma pessoa dessa. Deus nos guarde de fazer qualquer besteira a respeito disso. Mas toda vez que você sentir esse ódio subir no seu coração, lembre-se, você precisa se consertar com Deus. Você vai pedir perdão para Deus. Amém? Versículo 21 ainda. Adultérios. Adultério é a violação dos laços do matrimônio. É um ato sexual entre um homem e uma mulher fora do seu... que não é seu cônjuge, não é seu marido, não é sua mulher. Você tem relacionamento sexual fora disso. É pecado, torna você impuro diante de Deus. Precisa se consertar com Deus. Versículo 22. A cobiça ou avareza. Avareza, o que é avareza? Avareza é um apego às coisas materiais que chega até a idolatria. O Senhor Jesus disse que o avarento chega a ser idólatra. A pessoa que idolatra dinheiro. O avarento ele pode ser de duas maneiras. Ele pode amar tanto o dinheiro que ele acumula dinheiro e não gasta com nada e com ninguém, nem com ele mesmo, nem com a família dele. Ele ama economizar, ele ama poupar, ele ama comprar terrenos, ele ama comprar imóveis, ele ama investir em ouro, mas não gasta nem com ele, nem com a família dele, nem com ninguém. Ele gosta de acumular. Esse também é avarento. O avarento também pode ser aqui na pessoa que ama tanto dinheiro que não pode ver dinheiro na frente dele que torra tudo, mas torra tudo só com ele mesmo. E não dá para ninguém. Não ajuda a família, não ajuda o próximo, não ajuda o mais pobre da terra, não faz esmola, não faz donativos, não ajuda quem está precisando, nada. É um avarento, ele gasta só com ele mesmo. Nós temos essas duas maneiras de entender a avareza. Só que a avareza é o seguinte, a avareza ela está ligada com a cobiça. A cobiça é o desejo ardente de ter o que pertence a outra pessoa. A avareza e a cobiça andam juntas. Se não são irmãs, são pelo menos primas. Elas andam juntas. A cobiça e a avareza. Né? O que acontece? Onde que o sentimento de avareza e de cobiça é alimentado? Na ganância. A ganância é a fonte que alimenta tanto a cobiça como a avareza. Então, ganância, cobiça e avareza é tudo da mesma família, está tudo do mesmo pacote. E se você está sentindo isso no seu coração, precisa se consertar com Deus. Seu coração está impuro diante de Deus. Você precisa pedir perdão para Deus. Lá no versículo 22 ainda, diz assim, as maldades, pelo menos na minha tradução da Bíblia, diz maldades, ou algumas traduções vai estar escrito malícias. Você tem uma tradução que está escrito malícia? Então tá bom. O que é malícia ou maldade? É tudo que é contrário do bem.
Orlando Boyer, ele ensinou pra gente que malícia é a tendência de fazer o mal. Algumas pessoas menos, outras pessoas mais, têm dificuldade nessa área. São maldosos por natureza. Todo ser humano é maldoso por natureza, só que uns despontam mais do que os outros. Outros têm uma fraqueza maior nessa área do que outros. Malícia, ou tendência de fazer mal para a pessoa. Maurício, pode dar um exemplo de fazer mal para a pessoa? Posso. É prejudicar o seu colega de serviço, tendo em vista ocupar o cargo dele ou tirar ele do seu caminho. Isso é a malícia, é maldade. Você pode dar outro exemplo? Posso. Falar mal de uma pessoa, com o propósito de difamar ela ou injuriar ela. É maldade, é malícia, falar mal dos outros. Então, querido, está mais perto de nós esse erro do que você possa perceber. Talvez você não percebeu, mas está pertinho de você esse erro. Você precisa se consertar com Deus se você tiver isso no seu coração. Porque o seu coração vai estar impuro. Dolo. Na minha tradução diz dolo. E algumas traduções diz engano. O que é dolo ou engano? É uma artimanha com o propósito de enganar o próximo. Orlando Boyer também nos ensina que dolo é uma fraude. É um artifício que induz ao erro. Dolo é agir com má fé. É fazer trapaça. Segundo Bacon, dolo é fazer trapaça. Maurício, mas eu não faço engano. Você não pega uma nota com valor maior de combustível para justificar um gasto e pegar o dinheiro para você? Se você fez isso, é dolo, é engano. Você já colou na prova? Se você colou na prova, você fez o engano. Você agiu de má fé. É trapaça. E seu coração, sem que você esteja percebendo ou não, está impuro diante de Deus. Você precisa se consertar com Deus. Então esse erro aí do dolo, do engano, é a meia mentira. Ah, mas eu não menti, eu falei uma meia verdade. Meia verdade é uma mentira inteira. É dolo, é trapaça, é engano. Você precisa se consertar com Deus. Seu coração está impuro. Versículo 22 ainda. Diz assim. A libertinagem ou lascívia. Libertinagem ou lascívia. O que é esse pecado? É o impulso, é o descontrole sexual. Trocando em miúdos, é um instinto sexual desenfreado. Mesmo que seja dentro do matrimônio. É o desejo sexual desenfreado. Inveja. Inveja. Inveja é o desprazer de ver uma pessoa possuir alguma coisa. A inveja, lá em Provérbios capítulo 14, versículo 30, diz que traz podridão para os ossos. Essa palavra inveja, ela vem do latim de uma palavra chamada invidia. O latim invidia nosso português derivado da língua latina, do latim, por isso nós estamos na América Latina. Então, do latim invidia, esse invidia significa olhar contra. Invídia significa olhar contra. A palavra inveja é você olhar com má vontade para outra pessoa, por causa daquilo que ela é, da pessoa que ela é ou daquilo que ela tem. Então, inveja é você olhar com má vontade uma pessoa por aquilo que ela é, por aquilo que ela tem. Isso que é inveja. Popularmente falando, inveja é olho gordo. Você ouviu falar do olho gordo? O olho gordo é inveja. Qual que é o perigo da inveja? A inveja, querido, ela é desastrosa. Ela traz desastre para a sua vida. A inveja, querido. A inveja provocou a morte de Abel. Caim ficou com inveja do seu irmão. E o primeiro crime cometido na humanidade, o homicídio, aconteceu por causa da inveja. Por causa da inveja. Por causa da inveja, Caim matou Abel. Por causa da inveja, os irmãos de José jogaram ele dentro do poço. A inveja impulsiona uma pessoa, até mesmo religiosa, a fazer coisas que ela não queria fazer, querido. Toma cuidado com a inveja. Ela traz impuro diante de Deus por causa da inveja. Por causa da inveja, a inveja ela influenciou a revolta de Coré,
Datã e aqueles homens de Belial contra a pessoa de Moisés. Foi por causa da inveja. Eles falaram, só Moisés que é profeta agora? Nós também queremos ser profeta a partir de agora. E se revoltaram e se rebelaram contra Moisés, motivados pela inveja. Pela inveja, um mágico, quando ele estava novo, convertido ainda, ofereceu dinheiro para Pedro para receber o dom de colocar as mãos sobre a cabeça das pessoas e as pessoas também receberem o batismo com o Espírito Santo. Por causa da inveja. Por causa da inveja. Oh, querido, agora eu quero falar com os obreiros da casa do Senhor. Cuidado com a inveja. Cuidado com a inveja. Não inveje o ministério de outras pessoas. Não inveje como Deus usa outra pessoa. Não inveje a sabedoria que Deus dá para uma pessoa ou dons espirituais que dá para outra pessoa. Não inveje a congregação do seu colega pastor. Não inveje, não inveje. Fuja da inveja. A inveja vai trazer impureza para o seu coração. Você vai ficar impuro diante de Deus. Blasfêmia, ainda no versículo 22. Blasfêmia são palavras abusivas, são palavras de difamação. Blasfêmia pode ser tanto um palavrão, como um xingamento, como também uma calúnia, uma linguagem desdenhosa, insolente, quando você dirige para outra pessoa. E pasmem, tem pessoas que blasfemam contra Deus. Blasfema contra Deus. Toma cuidado com isso. Versículo 22 ainda. Soberba. O que é soberba? É orgulho. Soberba, são tudo parente. Soberba, orgulho e arrogância. Tudo parente. Soberba é a tendência maligna de você se imaginar melhor, maior ou mais hábil do que outras pessoas. Isso que é soberba. Eu sou maior, ou sei fazer melhor, ou tenho mais habilidade do que outras pessoas. Isso é soberba. E agora também, lá no versículo 22 ainda, vai falar a respeito de loucura. Loucura. Só que essa loucura, aqui, quando a palavra grega diz loucura, não é a loucura que nós imaginamos hoje. Há pessoas que estão desprovidas da sua faculdade mental em dia, tem problema psicológico ou psiquiátrico. Não, não. Essa loucura é imprudência. Uma tradução em português, a tradução de Figueiredo. A tradução de Figueiredo traduziu essa palavra grega por imprudência. Em algumas versões traz insensatez. E algumas outras traduções mais antigas diz ainda por tolice. Loucura é a pessoa que age de uma maneira insensata, sem juízo. Loucura é um imprudente, é a pessoa que faz coisas sem pensar, sem calcular, sem raciocinar, sem refletir, se deixa se levar pelos impulsos e acaba fazendo coisas que não deveria. Isso é loucura e isso também contamina o coração do homem. Tem que tomar cuidado com isso. Em nome de Jesus. Versículo 23, para encerrar. Versículo 23 diz assim: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Quem disse isso foi Jesus. Vou repetir. Todos esses males procedem de dentro. Sai de dentro para fora. E é isso que contamina o homem. E no caso aqui de Marcos capítulo 7, não é o que entra no homem que contamina o homem. É o que sai do homem é que contamina o homem. Por isso, os discípulos de Cristo Jesus que estavam comendo aquelas espigas com as mãos por lavar, com as mãos sujas, vamos falar assim, eles não estavam pecando. Eles não estavam impuros diante de Deus. Eles quebraram apenas uma tradição humana. Para concluir, queridos, eu queria falar para os irmãos da seguinte maneira. O que é mais fácil? Lavar a mão ou lavar o coração? O que é mais fácil? Lavar a mão ou lavar o coração? Se você for sincero com você mesmo, você vai responder que lavar a mão é mais fácil. Ainda que tinha que lavar 7 vezes, eles tinham todo um ritual para isso. Tinha que fazer assim, tinha que lavar do punho até o cotovelo. E depois da 7ª lavada, eles tinham que mostrar para o colega próximo para saber se estava bem lavado. E o colega próximo falou assim: muito bem, está bem lavada, pode comer. E ainda que fosse trabalhoso lavar a mão 7 vezes assim, é muito mais fácil lavar a mão do que o coração.
Porque o coração, só o Senhor Jesus Cristo pode lavar. Desses pecados que foi listado acima, só o Senhor Jesus Cristo pode lavar seu coração e declarar ele puro. Aleluias. O remédio contra esses pecados todos que foi listados aqui em Marcos 7 e também lá em Gálatas capítulo 5, depois você vai ler na sua casa. O remédio disso é você ter um novo coração. É você nascer de novo. É você ter um encontro poderoso com Deus. Para você ter um encontro poderoso com Deus, você precisa saber no mínimo 4 coisas. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus te ama muito e tem um propósito maravilhoso na sua vida. Lá em João 3,16 diz assim, 3,16 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A segunda coisa que você precisa saber é que o pecado faz separação entre você e Deus. O pecado faz separação entre você e Deus. Então, apesar de Deus te amar, enquanto você estiver no pecado, Ele não tem como te alcançar. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Terceira coisa que você precisa saber é que Jesus Cristo morreu para remover essa separação entre você e Deus. Ele morreu por causa dos seus pecados, para limpar seu coração. E depois seu coração ser limpo, você tem comunhão com Deus. Jesus falou assim em João, no capítulo 14, se não fala a memória. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é seu único elo de ligação com Deus. Em Atos Apóstolos diz que não tem nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, pelo qual deva o homem ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus para você ter um encontro com Deus. Essa é a quarta coisa. Você tem que aceitar Jesus. Depois que você aceitar Jesus, o seu coração é limpo, é purificado. Você não vai ficar mais impuro diante de Deus. Você gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero te ajudar. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou fazer uma oração. Por costume nosso, eu vou convidar você a fechar seus olhos e inclinar sua cabeça para mostrar a Deus que você está reverente dele perto de você. Você repete essa oração de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para você ter um encontro poderoso com Deus. Ora assim comigo: ó Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, lava meu coração, limpa-me das minhas impurezas, porque nesta manhã eu aceito agora teu Filho Jesus Cristo como meu Salvador. Deus, escreve meu nome no teu livro, o livro da vida eterna. Senhor, eu renuncio agora a todas as obras das trevas e a todo o envolvimento que eu tive com as obras do mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se você fez essa oração com o coração sensível diante de Deus, seu coração nesse momento, em nome de Jesus, escreveu seu nome no livro da vida eterna e te deu salvação em Cristo. Amém? Amados, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Obrigado aí pela participação, pelos comentários. Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Mandilma, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. O Wagner Chicarone, não perde uma escola dominical. Parabéns, Wagner. Deus abençoe. Amanda, a paz do Senhor, Amanda. Pastor Castro, Deus abençoe. Paz do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Grace, paz do Senhor. Diane, a paz do Senhor, irmã Leidiane. Deus abençoe.
Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus possa conceder para vocês um bom domingo e até a próxima escola dominical que vai acontecer domingo que vem, querendo Deus, às 9h30 da manhã, se tudo correr bem. Amém? Só vou responder aqui uns acenozinhos. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus.